A gente já chama a sua atenção para esses dados. Presta atenção. Todos os anos, gente, 40 mil pessoas são vítimas de homicídios aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar, é um número muito assustador, né? E 76% desses crimes são praticados com armas de fogo. Esses dados foram levantados pelo Instituto Sou da Paz, que acaba de divulgar a pesquisa Onde Mora a Impunidade. Esse estudo traz os números de homicídios que não são solucionados no nosso país. Olha só, em 2019, apenas 37% dos homicídios praticados no Brasil geraram denúncia até o fim de 2020. Na pesquisa anterior, o índice de solução era maior, de 40%. Vamos parar para pensar aqui no nosso estado? O índice de resolução é até acima, é acima da média nacional, gente. 49% das mortes violentas aqui no nosso estado foram solucionadas. Ok, 49%, mas vamos pensar do outro lado? E os outros 51%? Vamos pensar nessas famílias que vivem essa violência e ainda esperam por resposta, são 51%. E esse é o nosso assunto de agora. Eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado criminalista, o Ciderson Vitorino, e também a Amanda Borba, que ela vive esse drama de não saber quem matou o pai dela. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Conta pra gente como é que tem sido a vida de vocês, de toda a família. Obrigada, viu, Amanda, pela sua participação. Boa tarde. Roberta, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Então, já se passa mais de 1 ano e 6 meses do caso. Até então, até agora, sem respostas. O pouco que a gente sabe é o que a polícia sabe, porque a gente só sabe que foi um assunto de trabalho. Então, meu pai não misturava trabalho com família. O que a gente sabe é muito pouco. Então, o que a gente sabe é o que a polícia sabe. A gente tenta confiar, né? Só que mais de 1 ano e 6 meses, como já passado para a família, não tem depoimentos ou provas. Então, o caso está parado. Mas o que a gente vai depor se a gente não sabe, né? O pouco que a gente sabe é o que eles suspeitam. Então, o que eles podem fazer seria informar a gente de alguma coisa, porque até então, mais de 1 ano e 6 meses, a minha família tem vivido uma tormenta, uma sensação ardida, sabe? Dolorosa de injustiça. E ver os números crescerem de mais e mais famílias no nosso estado sofrerem da mesma tormenta é algo que tira a saúde física, tira a saúde psicológica, tira a nossa liberdade de ir e vir, porque a gente tem medo, né? A gente não sabe se está sendo seguido, se é um plano contra a família, quem ou o que fez. Tudo que a gente sabe é o que a polícia passa. Então, a gente não tem mais informação disso. Como é que é conviver só sofre com uma sensação de injustiça. Como é que é conviver com todas essas interrogações que você acabou de trazer aqui no programa, Amanda? É apavorante. É muito apavorante, porque a minha família hoje em dia, nós não moramos mais no mesmo endereço, né? Por questões psicológicas e por segurança também, porque a gente não faz ideia do que possa ser o caso. A gente se desmembrou, mas a gente continua junto. Algumas pessoas da minha família nem na Grande Vitória mais moram, nós não moramos mais juntos. Também não tivemos condição de nos sustentar, porque o meu pai, como eu já disse aqui no programa, ele era o esteio da nossa casa, era a nossa base de segurança. Ele que nos ensinou os nossos conceitos de direito, justiça dentro de casa. E depois da ida dele, a gente fica se perguntando, a gente acredita no quê, se não em Deus agora, né? Porque a gente não tem resposta, não tem prova de nada, sendo que a própria equipe da mídia, da TV Vitória, quando foi no outro dia, na cena do crime, encontrou balas, né? Que a perícia deixou para trás. Então, a gente fica se perguntando no que a gente acredita, né? Se não na fé, se não em Deus. Vitorino, ok, a gente trouxe os dados, né, que se a gente parar para pensar a nível nacional, que teve uma média de 37%, 49% dos casos aqui no nosso estado foram solucionados, mas como eu bem disse, vamos pensar do outro lado, os 51% de famílias que ainda aguardam e tem essa tormenta, que foi essa palavra que a Amanda usou. O que explica ainda todos esses casos? Você como advogado criminalista que lida diariamente com isso, o que explica? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Amanda. Roberta, não tem como se lamentar com a situação vivida pela Amanda e a gente se coloca no lugar dela e entende a dor que existe no coração dela e da família dela por conta desse crime que até então
não foi elucidado. Ocorre, Roberta, que aqui no estado do Espírito Santo, a Polícia Civil desenvolve, na elucidação dos crimes, um trabalho brilhante. É um trabalho que se reveste assim, de muita complexidade técnica, de um aparato técnico em que a Polícia Civil despreende para produzir a solução de um crime é muito grande, e esse trabalho, sim, é feito. Ocorre que a sociedade brasileira produz exageradamente crimes repetidamente. Todos os dias a gente tem notícia de crimes produzidos pela sociedade, quer seja por uma desavença comercial, quer seja por uma desavença pessoal, quer seja por relacionamentos amorosos, quer seja por brigas no trânsito, quer seja por abordagens policiais. Então, existe uma produção imensa de crimes no Brasil, e essa produção de crimes faz com que o Estado não tenha condição de acompanhar essa escalada, de acompanhar o crescimento da própria sociedade, que insiste em mais produzir crimes, principalmente de homicídio. E a partir do momento que a gente vê, que a gente sabe de um caso, de um criminoso que tirou a vida de uma pessoa, e não se sabe ainda quem é essa pessoa, né? Assim, não se sabe quem é esse suspeito, esse criminoso, a gente sabe também das consequências disso, né? De ver essa pessoa convivendo ainda em meio à sociedade. Acaba que coloca todo mundo em risco novamente. Existe sim a preocupação com a família das vítimas, né? A família dos parentes daqueles que são vitimados, principalmente pelos crimes de homicídio. Para essas situações, o Estado tem um programa de acolhimento e proteção à testemunha. Para lançar a mão desse programa de acolhimento e proteção à testemunha, pode ser manejado por meio de um advogado que faz o tipo de requerimento, ou pode ser feito diretamente na Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, que desenvolve esse procedimento de acolhimento, proteção a testemunhas, inclusive modificando a testemunha de endereço, se for necessário, modificando a testemunha com nomes e mudando de estado, e uma série de questões voltadas à proteção da testemunha. Então, existe sim um trabalho que é voltado para a proteção de testemunhas, só que a grande parte da sociedade não tem acesso a essa ferramenta por desconhecer, ou às vezes por não ter o auxílio, a orientação de alguém da área do direito que faça essa intermediação para a pessoa, né? Você e sua família, Amanda, teve acesso a essa ferramenta, a esse programa que protege a família depois desse evento? A gente teve todo o aconselhamento da polícia, assim, quero de fato concordar, assim, com o que o senhor disse, mas falar aqui da minha parte, perdão mesmo, eu não acredito. Eu não acredito. Porque o pouco que se sabe do caso do meu pai, que foi nos passado pela polícia, é que ele denunciou algo e essa denúncia foi denunciada, confiando no canal de anônimo, né? A gente não sabe o que ele denunciou, a gente não sabe quem, a gente não sabe quens, a gente não tem ideia. E se ele foi descoberto por algo confiando na justiça, na confidencialidade da justiça, como é que a gente vai confiar que o que eu estou dando a entrevista aqui agora também não vai me colocar em um papel de risco de vida, né? Essa é a grande verdade, é a realidade da nossa família. Isso te causa medo? Estou tremendo aqui agora. Essa é a grande verdade. Eu não tenho noção, assim, dos parâmetros do caso, porque a nossa família não sabe de nada. Há mais de um ano se diz que o caso foi parado por falta de prova, por falta de depoimento. A gente vai buscar depoimento em quem, se só tem a família? E a família não sabe de nada e eles já sabem disso. Eles têm uma suspeita pela qual a gente não sabe, só eles sabem. Então, ou a gente confia neles, ou a gente confia em Deus mesmo. Cida,